Olá, meus amigos queridos. Aqui estamos mais uma vez para conversar sobre um dos temas do Evangelho, dessa vez no capítulo 27. Trataremos um pouco de cada um dos subitens, mas principalmente o tema que eu escolhi foi a felicidade que a prece nos traz. E a partir disso, vamos tentar conversar um pouco sobre esse poderoso artefato que Deus nos coloca diariamente. Primeiro, como sempre faço, peço que vocês respirem, sentindo o ar preencher os pulmões, fechando os olhos, agradecendo pelo dom da vida, sentindo o pulsar da vida, para que assim, refeitos com a energia assentada, possamos ter o alargamento da compreensão, abertos para o estudo ou o aprendizado desses breves momentos. O Evangelho trata no capítulo 27, do capítulo Pedir e Receber, da qualidade e da eficiência da prece, da ação da prece, das maneiras de orar e principalmente da felicidade que a prece nos proporciona. Na verdade, numa certa ocasião, Jesus se reporta à prece, dizendo que quando a gente tiver que fazer uma oração, que a gente não faça como os hipócritas, que fingem orar, ficando em pé nas sinagogas e nas esquinas, para que a gente seja visto pelos homens. Mas que se a gente quiser entrar para essa prece profunda, que a gente busque o nosso âmago, que a gente entre no nosso quarto com a porta fechada e que, portanto, a gente faça em segredo a nossa oração ao Pai. E Ele, Deus, vendo o que se passa em segredo, dará a vocês a recompensa. Procure não falar muito em suas preces como fazem os pagãos, que pensam que é pela quantidade de palavras que serão atendidos. Não sejam semelhantes a eles, pois o Pai sabe da necessidade de seus filhos, mesmo antes de fazerem o pedido. E principalmente antes de nós iniciarmos a nossa oração, se tivermos alguma coisa contra o nosso irmão, que a gente procure perdoar, para que o Pai Celestial também possa perdoar os pecados que cometemos. Bom, então, ainda que no Evangelho tem um exemplo, que cita 2 homens que subiram ao templo para rezar, e um deles era fariseu e o outro era publicano. O fariseu de pé rezava: Meu Deus, eu lhe agradeço por não ser como o resto dos homens, que são ladrões, injustos, adúlteros, como também é este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que possuo. O publicano, ao contrário, ficou distante e não ousava sequer levantar os olhos para os céus, mas batia no peito ao dizer: Meu Deus, tenha piedade de mim, pois sou um pecador. Então, o importante na prece, e que Jesus deixa muito claro nas suas palavras, é que a gente procure não nos colocar em evidência. A prece, ela deve ser dirigida a Deus para refazer as nossas energias, mas para que essa conexão de fato aconteça com o ser superior, com a suprema sabedoria infinita do universo, é necessário que essa prece seja dirigida com humildade, com abertura,
com pureza de sentimento. Quando Jesus nos convida a ir para a intimidade do nosso quarto fazendo a prece em silêncio, não é só da intimidade de um quarto físico, de um ambiente silencioso. Jesus nos convida a ir em busca da nossa intimidade. Ele nos convida a buscar a essência de cada um de nós. Ele nos convida a buscar a transparência, a sinceridade das nossas emoções. Porque se uma prece é feita dessa maneira, pedindo resignação e força e coragem, com certeza a gente vai obter o que a gente pede. E é por isso que o capítulo é tão claro quando diz: pedi e obtereis. Não é só das facilidades e o que a gente gostaria que acontecesse ao nosso redor. Quando a gente pede com humildade, com serenidade de coração, quando a gente pede com fervor e com intensidade, que Jesus nos dê força e coragem para suportar os aprendizados e as tribulações na vida, sem sombra de dúvida que nós seremos atendidos. É claro que a gente não deve deixar de ter bom senso e sair fazendo orações de joelho no chão, pedindo para ser mais ricos, ou pedindo para obter determinados favores, ou para ter sucesso na profissão, ou para que Jesus nos tire as vicissitudes, as tristezas que assolam a nossa vida. Porque os aprendizados estão aí, a nossa trajetória precisa, muitas vezes, que algumas circunstâncias sejam colocadas diante de nós. Mas não é para nos ferir, não é porque Deus quer a nossa infelicidade. A gente muitas vezes pede que as nossas faltas sejam abrandadas, que a nossa trajetória terrena não seja tão difícil. Mas a gente pede errado. Na prece, o ideal é que a gente solicite aos amigos espirituais, a Jesus, a Deus, força suprema do universo, que nos dê força, que nos dê resignação, que nos dê coragem para enfrentar aquela circunstância que se depara na nossa vida que a gente pensa que não vai ter força para suportar. A paciência que a gente tanto precisa diante da convivência difícil com pessoas que nos desgastam, que nos irritam. É preciso que a gente tenha esse bom senso para orar com a humildade que a gente precisa, reconhecendo que somos falhos, que precisamos de todos os aprendizados que muitas vezes a vida nos impõe, ou que nós mesmos nos impomos, porque muitas vezes as nossas dificuldades elas são causadas por nós mesmos. Então que a gente peça, através das boas vibrações, que a gente seja inspirado pelos bons amigos espirituais, que a gente seja inspirado por bons pensamentos, para resistir ao mal, para resistir ao mau pensamento, para resistir às más atitudes, para que a gente trace um caminhar renovado, para que a gente construa uma trajetória mais feliz, para que a gente olhe para aquela circunstância da vida que carrega com tanto peso, mas que a gente olhe para ela como uma circunstância de aprendizado. Nesses momentos em que a gente se recolhe e que busca por essa força, que sem sombra de dúvida os amigos espirituais se colocam em círculo diante de nós a derramar toda sorte de luz ao nosso redor, para que possamos nos refazer, para que possamos ter reforçada a nossa vibração, a nossa coragem, a nossa força interna, a nossa confiança no Pai Maior, de que nunca estamos sós.
E é por isso que ele pede que toda essa maneira de orar seja feita do nosso âmago, porque é com essa sinceridade maior, com essa pureza de sentimentos, que a gente vai obter o auxílio do alto, para que a gente possa, no dia a dia, renovados, recomeçar. E para isso não precisa de um modelo, não precisa estar num ambiente especial. A gente pode criar o hábito dia a dia de orar, fazendo as nossas atividades, agradecendo a Deus pelo dom da vida. Muitas vezes, por ter passado por uma circunstância difícil, e em vez de reclamar, a gente agradece, porque aquilo poderia ser pior. Porque a gente cria o hábito da queixa, a gente cria o hábito da reclamação. Reclamar é clamar duas vezes. A gente precisa agradecer. Dizem que o significado de agradecer é fazer a graça descer. Orar vem do latim orare, que significa falar. Por isso que os oradores, os palestrantes, as pessoas que falam, são chamados de oradores. Orar é conversar com Deus. Não precisa de receita, não precisa de nada pronto, não precisa de um lugar especial, não precisa de uma posição especial, muito embora os orientais digam que determinadas posturas fazem com que a nossa respiração se torne mais fluida. E com isso, eu não estou dizendo que todas essas outras questões elas não sejam válidas, mas simplesmente para que a gente compreenda que para orar, para nos conectar com Deus, para que a gente se fortaleça nas vicissitudes diárias, ou no nosso fazer diário, ou na nossa trajetória terrena, não precisa de nada em especial. Deus está ao nosso redor, Ele é onipresente, Ele é onisciente, Ele está em todos os lugares, Ele é consciente de tudo que nos ocorre. Mas quanto mais fiéis, quanto mais humildes nós somos, quanto mais nós nos esforçamos para ser melhores, mais Ele nos ouve. Não significa que Ele tenha diferenças entre seus filhos, mas é claro que a prece daquele que se esforça, que pede resignação, força e coragem, que se esforça por ser melhor, que se esforça para combater um mau hábito, que se esforça para ter mais paciência. Essa prece, a prece desse cristão, ela é ouvida com mais prontidão, porque Deus sabe a força que está sendo utilizada naquele momento. É diferente daquele que ora sem se esforçar, querendo que o universo, querendo que o Pai Maior entregue tudo de mão beijada. Nós aqui estamos com um propósito, meus irmãos. O propósito da vida é aprender, é construir a nossa própria trajetória, caminhando com as nossas próprias pernas, dando um passo de cada vez. A gente não aprendeu a escrever com o outro escrevendo por nós. A gente não aprendeu a ler com o outro lendo por nós. É através do próprio esforço, da força interna que cada um de nós possui, porque todos somos indistintamente filhos de Deus. É preciso que a gente busque essa força. E quando Deus percebe que um de seus filhos utiliza essa força interior, enfrenta a sua jornada com fé, com coragem, com resignação, e que nos momentos difíceis esse filho ora e pede ao alto que suas forças sejam renovadas, essa prece é ouvida sem sombra de dúvida, porque Deus sabe, conhece a cada um de nós, e Ele sabe o quanto a gente se esforça ou não se esforça para fazer a nossa parte.
Então, a eficiência da prece, ela é cada vez maior se a gente age dessa maneira. Se a gente fosse um homem, se o homem fosse apenas um instrumento passivo, sem livre-arbítrio e sem iniciativa, a gente só teria que curvar a cabeça diante dos acontecimentos, sem procurar evitá-los e sem procurar nos desviar dos perigos. Deus deu ao homem a inteligência e a razão para que delas fizesse uso, deu-lhe a vontade para querer sempre coisas melhores e a atividade para agir. É graças a essa liberdade de ação que alguns acontecimentos escapam ao que chamamos de fatalidade, mas que nada alteram a harmonia das leis universais. Sendo assim, Deus pode atender a alguns pedidos conforme a sua vontade, sem com isso alterar as leis que regem o universo. Na verdade, é claro que existem leis naturais que são imutáveis e que Deus não pode anular segundo os caprichos de cada um de nós. Mas a gente não pode acreditar que todas as circunstâncias da vida estejam submetidas à fatalidade, porque isso daí seria uma distância muito grande. Então é por isso que muitas vezes a prece pode nos desviar de muitos males. A nossa trajetória pode até ter sido escolhida e estar traçada, mas a prece nos auxilia e é por isso que nos traz felicidade. Quando ela nos renova, quando ela nos acalma, quando ela nos livra de más atitudes, quando ela nos inspira o bem, quando ela nos rodeia de todas as forças positivas e faz com que a gente ouça os melhores conselhos. E por que é que a gente pode perguntar? Por que é que os nossos amigos espirituais não nos dizem o que fazer? Exatamente porque o nosso livre-arbítrio é respeitado e porque a gente precisa ouvir as boas vibrações e inspirações e escolher entre o bem e o mal. É esse o objetivo da prece. E quando a gente faz uma boa escolha, o mérito é todo nosso, não é daquele ser espiritual, daquele amigo benevolente que quis nos auxiliar ou que sempre está ali para nos auxiliar. Ele deixou a semente plantada e a gente optou por fazer a melhor escolha. E é por isso que Deus nos ama infinitamente, porque respeita as nossas escolhas, respeita a nossa vontade. Se a gente opta por um caminho que nos leva ao bem, a gente tem todo o mérito, mas se a gente opta pelo caminho que nos leva à derrocada, a gente vai sofrer as consequências. Quando na prece a gente faz pedidos apenas para que a gente tenha facilidades, muitas vezes para que a gente não sofra, muitas pessoas dizem, eu nem vou mais orar mais, eu nem vou mais orar, porque eu não sou ouvido. A gente é sempre ouvido. Se age com sinceridade, se age com o coração. Mas é porque Deus sabe o que é melhor para nós. No nosso egoísmo, na nossa imaturidade espiritual, nem sempre a gente sabe o que é melhor. A gente vive no presente. Hoje, o que é melhor para mim pode não ser mais adiante nem para cada um de vocês. Porque a gente não sabe, não conhece a nossa vida por inteiro como Deus conhece. E é por isso que a gente precisa ter paciência, resignação e não achar que Deus não nos atende. Bom, a gente não pode acreditar que tudo aquilo que a gente pede pela prece será por isso concedido. Porque o que Deus concede sempre é a coragem, é a paciência, é a resignação, para aqueles que lhe pedirem com confiança. Também concederá os meios para que se livrem por si mesmos das dificuldades, através das ideias que os bons amigos espirituais irão sugerir, deixando-lhes assim o mérito da ação. Deus ampara aos que ajudam a si mesmos, segundo o ensinamento.
Ajudem-se, que o céu os ajudará. Mas não assiste àqueles que tudo esperam do socorro alheio, sem fazer uso de suas próprias capacidades. E, infelizmente, a maioria prefere ser socorrida por um milagre ao ter que fazer algum esforço. Então, meus amigos, confiem que através da transmissão de pensamento, do fluido universal que rege todo o universo, que todos nós estamos interligados, a gente pode fazer uma vibração por todas as pessoas que amamos, e a força da prece, dessa energia de paz, de amor e do bem chegará, assim como a gente pode orar, pedindo socorro aos amigos espirituais. Tudo nesse universo é energia, e nesse fluido universal, essa força vibracional da prece, ela percorre a todos os lugares, ela chega a todos os lugares, ela é infinita, ela é ilimitada. Então utilizem com sabedoria, façam da prece um hábito em suas vidas, nas menores coisas, nas menores tarefas diárias. Agradeçam, roguem aos céus a presença dos bons amigos espirituais, peçam força, peçam coragem, peçam sabedoria ao fazer um trabalho, ao conversar com uma pessoa, ao se dirigir a um lugar. Inundem a vós mesmos e a todos à sua volta com essa energia poderosa da prece. Se conectem a todas as pessoas que oram no universo. E todos nós estaremos sempre amparados, protegidos e amados por esse dom tão valioso, por essa oportunidade tão valiosa, tão esplendorosa. E por que é que a prece nos traz felicidade? Porque na certeza de que somos amados, de que estamos protegidos, de que somos amparados, na certeza de que estamos sempre inspirados pelos bons pensamentos, encorajados a seguir, encorajados a caminhar, a gente é sempre um pouco mais feliz, porque a felicidade, ela é momentânea, ela está em todas as circunstâncias. Que Jesus ampare a cada um de nós e que essa força vigorosa da prece, do bem, do amor incondicional chegue a cada um de vocês que ouvem essas palavras. Inundem as suas casas de energias positivas, que toda a força do bem suplante todo o mal, toda indiferença, toda desarmonia que possivelmente possa existir, e que Jesus esteja com vocês sempre e sempre. Que assim seja. Até mais, meus amigos. Fiquem com Deus. Se inscrevam no canal e nos sigam. Até!